Esse diagrama representa um pedaço de papelão de 12 centímetros por 48 centímetros e com ele nós formaremos esta caixa. E nós queremos que a caixa tenha o maior volume possível. Portanto, nós devemos escolher com bastante cuidado onde nós vamos dobrar esse pedaço de papelão para que essa caixa com o maior volume possível seja formada. Como é que a gente dobra esse papelão? Ao dobrar esse papelão, essa medida e esta medida aqui, elas devem ser iguais. Vamos chamá-las de x. Por que isso? Porque na medida que nós removemos essas quatro laterais aqui, esses quatro quadrados, e dobramos para cima esse pedaço de papelão, é aí que nós formamos esta altura da caixa. Portanto, a base da caixa formada, ela será deste tamanho aqui, ela terá este comprimento, que é igual a 48, que é o todo, menos esses dois valores de comprimento aqui, que nós chamamos de x, menos 2x. Portanto, essa medida ela é igual a 48 menos 2x, menos essas duas remoções desses pequenos trechos. E da mesma forma, aqui nós teremos 12 menos 2x como a outra medida da base. Então, largura e profundidade. Nós temos 48 menos 2x e 12 menos 2x. E como eu havia dito anteriormente, a altura, que está representada por essa parte verde aqui do diagrama, por esse risco verde, é a mesma altura, obviamente, na caixa inteira. Portanto, a altura desta caixa, ela vale x. Então, vamos partir agora para a resolução do exercício, sabendo que nós devemos encontrar uma caixa com o maior volume possível. Para isso, a gente precisa, claro, da função volume. Qual que é o volume dessa caixa? Dado que a caixa possui arestas 48 menos 2x, 12 menos 2x e x, o volume é dado pelo produto dessas três arestas. Portanto, 48 menos 2x vezes 12 menos 2x vezes x. E fazendo a distributiva nesses termos, nós vamos ter o seguinte: 48 vezes 12, 5, 7,5, menos 2x vezes 48, menos 96x, menos 2x vezes 12, 24x, mais 2x vezes 2x, que é igual a 4x ao quadrado. Tudo isso vezes x. Simplificando esses termos dentro desses parênteses, nós temos 576 menos 120x mais 4x ao quadrado, tudo isso vezes x, que é igual a 4x ao cubo menos 120x ao quadrado mais 576. Como para calcular o ponto crítico nós precisamos da derivada dessa função, vamos calcular v' é igual a 12x ao quadrado, simplesmente aplicando a regra do tombo, menos 240x, e aqui em cima faltou um x também, mais 576. E esse v' ele deve ser igual a zero. Fica mais fácil resolver essa equação de segundo grau se nós dividirmos todos os termos por 12 primeiro. Então nós teremos x ao quadrado menos 20x mais 48, que deve ser igual a zero. Utilizando a fórmula de Bhaskara, nós temos que x é igual a menos b, mais e menos, a raiz de menos 20 ao quadrado, que é igual a 400, menos 4 vezes 1 vezes 48, tudo isso sobre 2 vezes 1. Portanto, o nosso x ele é igual a 20 mais e menos raiz de 400 menos 192 sobre 2, que é a mesma coisa que 20 mais e menos a raiz de 208 sobre 2. Raiz de 208 pode ser reescrita como 4 raiz de 13, tudo isso sobre 2. E agora cuidado nessa simplificação. Se você vai dividir por 2, você precisa dividir todos os termos, ou seja, cortar o 20, portanto ficando 10 aqui, e também o 4, que fica 2. Portanto, nosso x
ele é igual a 10 mais e menos 2 raiz de 13. Dado que 10 mais 2 raiz de 13 é aproximadamente igual a 17,2 e 10 menos 2 raiz de 13 é aproximadamente igual a 2,79, nós devemos avaliar, utilizando essas informações, se esses resultados fazem de fato sentido. E dá só uma olhada nessa medida. Se o valor de x ele é igual a 17,2, isso quer dizer que essa medida aqui é 17,2 e essa é 17,2, ou seja, dá mais de 34. Isso não faz sentido porque esse comprimento total ele é igual a 12. Então a gente não poderia ter duas partes iguais a 17 cada uma delas, né? Porém, no caso do 2,79, isso de fato faz sentido. Sendo assim, o valor de x ele é igual a 10 menos 2 raiz de 13 centímetros. E agora a dúvida de sempre, será que esse valor encontrado nos traz um volume máximo ou um volume mínimo? Aqui nós podemos fazer o teste da segunda derivada, portanto calcular v duas linhas, que é igual a 24x menos 240 e substituir no lugar do x o ponto crítico encontrado, ou seja, 10 menos 2 raiz de 13, ficando assim com 24 vezes 10 menos 2 raiz de 13 menos 240. A gente sabe que 10 menos 2 raiz de 13 é aproximadamente igual a 2,79, que para todos os efeitos a gente pode arredondar para 3. 24 vezes 3 é igual a 72, ou seja, esse termo aqui ele é menor que 72 ainda. E quando nós subtraímos 240, nós ficamos com um valor menor do que zero. Portanto, de fato, nós temos aqui um volume máximo. Resposta final, então, a altura ela é igual a 10 menos 2 raiz de 13 centímetros.